Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o nosso bate-papo será uma reflexão mais introspectiva sobre qual que é o verdadeiro papel da raiva, da ansiedade e do medo nas nossas vidas. Hoje você pode estar aí me assistindo literalmente ao vídeo ou você pode estar só escutando ele em segundo plano. O que eu percebo é que a maioria das pessoas elas vivem uma espécie de como se a vida fosse uma luta. A gente fala aquelas frases prontas como na batalha da vida, ou quando vai trabalhar fala tô indo para a guerra, tô indo para a luta, tô indo para a batalha, esse tipo de coisa. E tem raízes nisso, não é o tema que eu vou abordar nesse vídeo, mas saiba que tem raízes dessas frases cotidianas que a gente tem aí no Brasil. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás de algo, sabe? Como se tivesse algo prestes a explodir assim na nossa cabeça, ou se tivesse prestes a acontecer algo catastrófico ao nosso redor ali. Isso causa bastante ansiedade, a gente às vezes tem aquele aperto no coração e às vezes a gente literalmente tem uma crise de ansiedade de sentir falta de ar mesmo. Alguns de nós já passou por isso, de tentar puxar e o ar não vir, aquela famosa crise de ansiedade. Eu tive uma única vez na minha vida e não terei nunca mais. Eu vou te convidar a ser uma pessoa que observa. Quando você estiver vivendo aí o seu cotidiano, quando você estiver vendo as coisas acontecendo ao seu redor, e eu sei que tem muita coisa acontecendo dentro da rotina que a gente vive, mas todas essas coisas começam a ocupar muito espaço na nossa cabeça. Isso impede que a gente viva no agora. E a raiva, ela acaba crescendo dentro de nós e desempenhando um papel que eu espero que você saia desse vídeo tendo toda a consciência do que ela pode te causar e principalmente de como mudar isso. A ansiedade, ela entra na nossa mente e ela é muito perigosa porque quando a gente está ansioso, a gente se sente mesmo com uma sensação de perigo. Ela é um alarme falso, vai ativando ali na nossa mente, a gente passa a viver em todo lugar que a gente está, menos estando no lugar que a gente está, ou seja, a gente não está no momento presente. O nosso corpo até está presente, mas a nossa cabeça ela pode estar em 2019, em 2020 ou em 2030. Ou seja, a gente sempre está ali, mas não está de fato presenciando com intensidade o que está acontecendo. Quando você se perde na sua mente, você acaba começando a viver fora de si mesmo. Você meio que vai passando pela vida, mas não vai vivendo a vida. E isso causa várias dificuldades para que de fato você possa fazer a sua vida mudar, para que de fato possa existir um futuro diferente para você. E isso não é viver, isso é sobreviver. É como se você estivesse andando no escuro, no famoso estado de luta e fuga, que nesse estado de sobrevivência apenas você perde a sua capacidade de criação, você perde o poder de criar uma vida diferente, de criar uma nova história para você e para sua família. Vamos começar a dar nome aos nossos inimigos, aos inimigos que temos na nossa mente, aos nossos estados internos. Vamos começar falando da raiva. Por que eu queria falar da raiva? Por que eu queria começar falando sobre a raiva? Porque queria que a gente pensasse junto sobre ela. Talvez você esteja sentindo ela agora. Muitas pessoas estão. Pode ser também que você venha guardando a raiva dentro de você há muitos anos. É estranho, mas a gente meio que aprende a conviver com a raiva. Ela pode começar como um pequeno incômodo, mas ele é constante. E aí, a gente vai aprendendo a conviver com essa sensação e a gente nunca elimina ela da nossa vida. Como ela está ali constantemente, mas ela meio que parece não incomodar tanto, mas está sempre ali, sempre presente, a raiva ela tem essa característica muito interessante porque ela é bem traiçoeira. Ela se disfarça de força se a gente não ficar atento a isso. Você sempre está tentando manter o controle da sua vida, você está sempre pensando assim que você está respondendo às injustiças que você sofreu ou que você está sofrendo no momento. Aquelas coisas como, por exemplo, tal pessoa me feriu, ou tal pessoa me traiu, ou aquela pessoa me decepcionou, ou sendo um pouco mais expansivo, a vida me decepcionou, a vida vem me decepcionando. E aí você fica meio que repetindo esse ciclo. Você repete isso como se fosse um loop dentro da sua cabeça. Acaba virando uma espécie de mantra para você. Eu sei que é contra-intuitivo, mas você fica revivendo esses traumas, ao invés de apagá-los ou de simplesmente superá-los, né? Apagar no sentido de não voltar a lembrar, não ficar pensando sobre eles. A verdade é que quando a gente fica revivendo esses momentos, eu já falei disso aqui no canal, você fica reforçando quimicamente.
É como se o seu corpo estivesse vivendo aquele momento que te causou raiva de novo e de novo e de novo, porque você fica pensando, repassando aquilo, o seu corpo não entende que é uma lembrança ou que é um pensamento. O que ele entende é a emoção que aquilo te causa, ele libera química no seu corpo e aí você fica reforçando, você fica criando isso. Se você fizer por um curto período de tempo, vai ser um estado de ânimo, se você ficar fazendo por um tempo, vai ser um traço de personalidade. Já tem vídeo aqui no canal que eu ensino isso no extremo detalhe, então não vou voltar nisso. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir na sequência, caso não tenha visto. E também, algo que eu já expliquei, que é muito complementar a por que a gente cai nesse ciclo e o quanto ele nos afeta, é a questão do ego. Então eu também vou deixar o vídeo do ego na descrição do canal, desse vídeo aqui no canal. E na tela final eu vou deixar um de cada lado e você escolhe qual faz mais sentido para você. Voltando à questão da raiva, quanto mais você revive esse momento que te causou raiva ou pensa nessa situação, por exemplo, o que eu poderia ter dito aquele dia, o que eu poderia ter feito de diferente, quanto mais você fica repassando esses momentos que te causaram raiva, mais essa raiva vai se tornando real dentro de você. Ela começa como algo que deveria se tornar uma memória, mas se torna um veneno. Você está se envenenando, você está envenenando o seu presente, na verdade. Você está com todo esse ressentimento de algo que aconteceu no seu passado, não importa se foi ontem ou há anos atrás. Você fica ali usando a raiva como se fosse uma armadura, mas na verdade ela é o seu ego que foi ferido. Ela não é uma armadura. E aí você fica revivendo e pensando, não, mas agora eu sou alguém mais forte, se acontecer de novo eu vou fazer tal coisa. Você fica num loop imaginário, como se fosse uma espécie de loucura, repassando, revivendo, remoendo e internalizando, e cada vez mais, quanto mais você pensa, mais química é liberada no seu corpo, mais estressado você fica, mais raivoso você fica, e no fundo, aquela raiva que deveria ser uma dor, que deveria estar no seu passado, deveria ser uma dor antiga, começa a se tornar parte do seu orgulho. Muitas pessoas que não percebem isso, elas meio que começam a desrespeitar a versão que elas poderiam ser e acabam se tornando prisioneira dessa versão do passado. A lista é longa de coisas que eu poderia citar aqui, mas se você é seguidor do canal, você já entendeu do que eu estou falando, caso não, maratona o canal. Sabe aquela situação que te machucou, que você jurou que nunca ia esquecer? Vou dar só esse exemplo. E aí você começou a transformar aquilo num sabotador interior, que é outra coisa que eu falo bastante aqui no canal, que é algo dentro da sua mente que está jogando contra você mesmo. Ao invés de você estar criando coisas que vão ser potencializadores, você está criando sabotadores. Você está se perdendo dentro desse ciclo, porque quando você fica repetindo essa cena na sua cabeça, quando você fica revivendo essa situação, quando você fica ensaiando o que deveria ter dito e não falou, na verdade, você não está se curando. Você está se mantendo como se você tivesse uma ferida e ficasse cutucando ela para ela estar sempre aberta, sabe? Você está se mantendo preso daquela situação, daquele evento. Você não está liberando aquele evento da sua vida, ele está ocupando a sua energia. Ele está te roubando, ele está ocupando um espaço que ele não merecia ocupar no momento presente, porque esse evento aconteceu no momento passado. E é por isso que a energia que você gasta pensando nessas coisas é a mesma energia que você poderia gastar para criar um novo futuro para você. E aí você não faz. Ao invés de você fazer isso, ao invés de você perceber, beleza, aconteceu um erro no meu passado, seja cometido por uma injustiça que uma pessoa cometeu comigo, ou por um erro que eu cometi, eu tenho raiva de mim por ter feito tal coisa, ao invés de você seguir em frente, você fica preso nesse loop de raiva. E aí eu quero falar agora como um amigo, como um irmão de batalha, como alguém que já passou por isso também, mas quem que é mais forte? Quem segura o peso do passado ou quem tem coragem de soltar e seguir em frente? Estou te fazendo essa pergunta como um amigo, não como um acusador. Pensa nisso, porque se você quiser seguir nessa ansiedade, nesse medo, você está fazendo um pacote completo, é um combo para a raiva seguir ocupando espaço dentro de você. Agora, você poderia escolher se libertar, se curar disso e não ficar usando da raiva para se tornar uma prisão emocional para você, como por exemplo, eu tô com muita raiva e daí eu vou fazer acontecer e tal. Tem pessoas que sim, pegam a energia da raiva e transmutam como um poder de ação, mas na maioria das vezes não é isso que as pessoas fazem. As pessoas se tornam prisioneiras da raiva. Elas ficam sempre querendo avançar, mas tem um peso, é como se estivesse com uma bigorna amarrada na canela. Você quer andar, mas você não consegue, tem muito peso para você carregar para o seu presente, para o seu futuro.
A raiva está te paralisando. Quando você não transmuta a energia da raiva para ser um canalizador de te potencializar a vencer uma situação, ela só se torna uma prisão para você. Tem pessoa que fala com muito orgulho assim, eu tenho a personalidade forte. Cara, se você está fazendo isso hoje, desculpa falar, mas na maioria das vezes isso é só uma dor não resolvida ou um trauma que não foi curado. Desculpa ser o mensageiro. Tenha raiva da mensagem, não do mensageiro. Eu estou aqui falando como seu amigo. Vamos desacelerar um pouco agora. Tipo, eu já falei aqui no canal que eu faço meditação. Eu não sei se onde você está agora, você poderia se dar o luxo de fechar o olho, respirar fundo por algumas vezes. Se você se permitir fazer isso por alguns minutos, você vai perceber como que a sua mente ela vai começando a esvaziar, sua ansiedade vai começando a baixar. Eu não vou fazer um vídeo de meditação aqui agora, mas fazer isso te ajuda a voltar para o momento presente, a voltar para o agora. Quem pratica meditação sabe do que eu estou falando. Porque a maioria das vezes a gente está tão ansioso, a gente está tão nervoso, a gente está tão estressado, a gente está tão ali, para um lado e para o outro no nosso cotidiano. A gente está vivendo no estado de luta e fuga constantemente. E onde vai estar o seu poder de criação? Se você estivesse hoje vivendo no momento do agora, a maioria das pessoas estão ouvindo esse vídeo, nem sequer estão assistindo, ou algumas estão assistindo, mas nem sequer estão com uma caneta e um papel fazendo uma anotação, ou seja, vivendo o momento presente, aproveitando que eu estou tentando trazer uma ferramenta psicológica para jogar a seu favor e você está deixando passar, como várias oportunidades, como vários vídeos do canal que você já pode ter assistido, caso seja inscrito. Você tem o poder de mudar a sua história, mas você prefere ser refém do seu passado, ao invés de criar no momento presente o futuro ideal, aquele futuro que você sonha em viver. A gente perde muito tempo com histórias sobre o que os outros vão pensar a meu respeito, histórias sobre o que pode acontecer amanhã. Cara, o que vai acontecer daqui a 10 anos a gente não sabe. A gente pode criar hipóteses. Mas a melhor maneira é viver no agora, é criar o que você pode fazer agora. O que eu podia fazer hoje? Gravar o último vídeo do ano, chegar em casa e subir ele para o canal. Isso eu posso fazer hoje. Eu não posso pensar, daqui a um ano como vai estar o canal? Eu vou ter 10 mil seguidores, eu vou ter 100 mil, pouco me importo. Eu me importo que o meu canal esteja ajudando alguém. Se estiver ajudando alguém, não importa o número desse alguém. Esse alguém pode ser um ou pode ser milhares. Se estiver fazendo a diferença na vida de alguma pessoa, já está valendo a pena para mim. E também é um backlog do meu cérebro, é algo para eu olhar daqui a alguns anos e falar, naquela época eu pensava assim, eu era aquele tipo de pessoa, olha quanto maior e melhor eu estou, já que eu estou buscando viver em constante evolução. E por que talvez você não esteja fazendo o mesmo? A nossa mente ela tem o poder de criar um filme e a gente esquece que a gente é diretor da nossa vida. A gente cria um filminho na nossa cabeça, como se a gente fosse vítima, e aí a gente fica remoendo aquilo, ao invés de pegar e mudar a nossa história. Ao invés de a gente pegar e viver conscientemente o momento presente e criar uma vida que joga a nosso favor, criar habilidades que jogam a nosso favor, criar um entorno, pessoas que realmente podem somar e não pessoas que só nos consomem. Eu já expliquei em outros vídeos do canal que 95% da nossa tomada de decisão vem do nosso inconsciente, programas já instalados no nosso famoso piloto automático. E eu também já falei que é possível criar um novo inconsciente. Dei vários exemplos, colocando novas informações na nossa cabeça, vivendo novas experiências, nos estimulando diferente. O problema é que mesmo você tendo todo o poder de reescrever e viver uma vida diferente, às vezes você prefere viver no papel de vítima, sentindo raiva das coisas, das pessoas, da situação, raiva do governo, raiva do lugar que você mora. Eu tinha raiva do lugar que eu morava, eu peguei a energia da raiva, canalizei e vim viver num lugar maravilhoso. Eu tinha raiva do salário que eu tinha, mas em vez de eu ficar reclamando e vivendo reclamando que eu era vítima do meu emprego ou vítima da falta de oportunidade, eu peguei a minha raiva e gastei ela como um canalizador. Canalizei minha cara, eu vou estudar até mudar a minha vida, eu vou fazer alguma coisa até mudar a minha vida, eu vou empreender até mudar a minha vida, e eu fui tentando várias coisas, mas as pessoas preferem viver uma versão hollywoodiana da vida delas, criando um filme mental na cabeça delas, uma versão da vida delas, que elas são vítimas. Eu sei que muitas das vezes a gente é vítima, não estou dizendo que não existe isso, mas viver nesse loop mental de vítima vai fazer o quê? Vai te fazer ser mais vítima. Desculpa, de novo eu falei, tem a raiva da mensagem, não do mensageiro. Quanto mais você ficar acreditando nisso, mais você vai ficar sofrendo, mais você vai ficar criando mais disso na sua vida, porque você só fica pensando nisso, falando sobre isso, se encontra com as pessoas e começa a reclamar, começa a murmurar, começa sempre tem alguma coisa te arrebentando. Por que você não se fortalece e arrebenta essa coisa? Não estou falando de agressão, tá? Estou falando de arrebentar a vida que te prende, arrebentar a circunstância que te faz viver na infelicidade.
Quanto mais você ficar reclamando ou pensando nisso, mais disso você vai viver. Nosso cérebro ele já tem uma baita dificuldade de aceitar o novo. Ele vai fazer de tudo para você viver mais do mesmo. Você ainda reforça isso para ele reclamando ou se jogando ainda mais nessa circunstância ou repassando mentalmente, como eu vinha falando. Sua mente vai ficar acreditando, o seu corpo vai ficar respondendo a isso. Ele vai ficar liberando essa química, esses hormônios, essas sensações que são reais, mas que podem ser convertidas. E aí você vai ficar sentindo raiva, tristeza, medo, angústia, estresse, ansiedade, blá, 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 tudo de ruim que a gente pode viver. Ao invés de simplesmente se permitir se libertar da raiva e viver uma nova história. Você vai preferir ficar preso num ciclo emocional, e eu sei que ele é viciante, o nosso cérebro ele gosta de padrão. E se você está vivendo assim, o seu cérebro já acostumou com isso. E ele vai fazer de tudo para você não sair disso, ele vai fazer de tudo para você não viver o novo. Ainda mais sendo adulto, que é o público do meu canal. Quando criança não, você está disposto a mudar o tempo todo, mas sendo adulto é mais difícil. Mesmo que viver da forma que você está vivendo hoje te machuque, o seu cérebro ele vai tentar te forçar a ficar nisso. Porque ele está viciado nisso, isso é familiar para ele. Essa é a vida que ele sabe viver, por mais que seja uma vida dolorosa e insegura. É isso que ele vai tentar fazer, a sua mente ela vai sempre ter resistência à mudança. Mas você tem o poder sim de mudar. Vai exigir esforço, vai exigir consciência, vai exigir estar no momento presente. Vai exigir ter total consciência do seu entorno, dos seus ciclos, dos eventos que você se estimula a viver, da onde você escolhe ir. Seu corpo hoje, eu garanto que a maior parte da população, mais de 90%, o corpo está implorando por silêncio, por desacelerar, por parar, respirar. A mente de todo mundo está esgotada. Está todo mundo vivendo num loop destruidor, ainda mais com rede social. Está muito difícil, as pessoas estão viciadas em sofrer e aí elas sofrem ainda mais. A mente implora por silêncio, implora por um momento de deixa eu tentar não pensar em nada. Deixa eu tentar ser ninguém em lugar nenhum por um momento, pelo menos. Parar minha mente. Tentar retomar o controle. Porque quando você está presente, de fato, você começa a praticar exercícios dos quais eu pratiquei e pratico, coisas como veio um pensamento que não tem a ver com a vida que eu vivo agora e não tem a ver com a vida que eu quero viver, pode ter a ver com a vida do meu passado. Assim que eu me percebo pensando, eu falo, não, eu não estou mais lá, muda. Várias vezes eu estou andando na rua, caminhando, fazendo minhas caminhadas, e as pessoas devem pensar que eu sou maluco, porque do nada eu falo em voz alta, muda. Estou falando com a minha cabeça, eu não aceito mais isso não faz parte de mim. Eu não vou entrar nesse loop e me voltar para um passado que eu não estou mais lá. Você não tem que ser um monge budista, sabe? Você não tem que ser um guru, você não tem que ir para um templo e ficar praticando meditação caso você não queira. Apesar que mudaria a sua vida praticar meditação diariamente. Não estou falando aqui para você virar um good vibes, caso sua mente já esteja te sabotando, te levando para isso. Eu estou te convidando a viver de verdade, a viver no momento presente de verdade. A ter uma mente que não é descontrolada pelas mentiras ou pelos sabotadores interiores. Eu estou te convidando a viver tendo uma mente que tem poder de controle de si mesmo. E isso vai vir quando você aprender a silenciar o ruído. A nossa vida está cheia de ruído, eu já falei disso em outros vídeos do canal. A gente está projetando várias coisas o tempo todo. A gente vive projetando ruído, projetando mentira, projetando ansiedade, projetando estresse, projetando situações imaginárias, ao invés de criar clareza e conseguir viver o momento presente com intencionalidade e daí sim criar a fuga da situação que a gente está. Se você quiser quebrar esse ciclo, você vai precisar sim aprender a ficar no momento presente, a ficar no agora. Mesmo que de início doa, é incômodo sim. Mesmo que a sua mente implore para você fugir, para você não ficar quando você estiver tentando ficar em silêncio, tentando ficar em repouso, tentando ficar no momento presente. Te convido a experimentar fazer uma meditação hoje, último dia do ano, se você está vendo o vídeo no dia do lançamento. Por que não tentar ficar no agora? Por que não usar de ferramentas que podem te devolver o foco, a clareza e a paz principalmente? Porque a paz não depende do externo, depende do interno. Se você não estiver em paz internamente, você pode estar no melhor lugar do mundo, que você não vai ter paz vivendo lá. Eu vivo num lugar maravilhoso e eu percebo a maioria das pessoas não consegue nem perceber o quão maravilhoso é o lugar que a gente vive aqui. A mente delas está sempre sob ataque do passado e do futuro, da ansiedade, do medo, da raiva. Viver no momento presente é a arma mais poderosa que a gente pode ter nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Entender o que está acontecendo de fato, o que realmente é realidade, o que é ilusão mental. O agora
É a única coisa que realmente importa, é a única coisa que a gente tem. E é a coisa que a gente menos dá valor, é a coisa que a gente mais desperdiça. Meditação não é sobre sentar em posição de lótus. Eu poderia aqui, ó, pegar, botar a minha mochila aqui no chão, sentar em posição de lótus, alinhar a coluna. Meditação não é sobre isso, meditação é sobre um combate. Meditação é sobre você entrar numa guerra interna, é começar a ter o poder de pausar a sua mente com intencionalidade, começar a vir um pensamento, pegar a sua mão como se você pudesse pegar e falar assim, ó, passa, vem outro, não quero você, passa. É o momento que você entra em guerra com seus impulsos. É quando você encara a sua ansiedade de frente sem ficar fugindo dela, como a maioria das pessoas vive fazendo. É quando você começa a observar a raiva sem deixar ela te dominar. É quando você começa a aceitar que o medo existe, mas que você não precisa se esconder dele. Pelo contrário, você pode se libertar dele. Meditação é treinar a sua mente para não acreditar em tudo que ela diz para você, porque a nossa mente é mentirosa, o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e é mesmo, a nossa mente também. Nosso coração e a nossa mente vivem nos pregando peças. Meditação, na verdade, é reprogramar o seu corpo para parar de reagir no automático. É colocar um filtro entre o seu pensamento e a sua ação. É retomar o poder de decisão. É aprender a responder à vida com presença e não só com reatividade. Pessoas que só reacionam não criam. Pessoas que praticam meditação no longo prazo começam a ter mais calma, mais clareza, mais convicção do que elas querem. Começam a ter mais consciência, conseguem ver com mais facilidade no agora. Talvez nos primeiros meses você não vai ver nada mudar, mas depois de um tempo, se você insistir nisso, vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Você não precisa ser um monge num templo, eu já falei isso. Você precisa simplesmente ser uma pessoa lúcida. Lúcida nos tempos de hoje, e nesse tempo de caos, é uma das maiores armas que você pode ter. É um dos maiores potencializadores de resultados que eu passei a ter na minha vida. Aprender a viver no presente, aprender a estar no agora. Aprender a conseguir pensar em milésimos de segundo antes de reagir. Isso muda tudo. Se você for capaz de analisar coisas como, por exemplo, que são faladas no estoicismo, mas analisar de verdade, entender. O estoicismo ensina a gente a permanecer. Os estoicos, eles não eram frios, como a maioria das pessoas pensam. Eu estudei estoicismo e percebi muitas ferramentas interessantes ali. Os estoicos, na verdade, eles eram treinados para não sofrer sem se perder, para aprender sem se desmoronar no processo, para agir sem ficar dependendo das emoções. Epiteto era escravo, já começa por aí. Sêneca enfrentava o império. Marco Aurélio comandava exércitos, um dos 3 mais famosos. Todos eles tinham medo de alguma coisa, mas eles nunca eram dominados por esse medo que eles poderiam sentir. Pelo contrário, eles sabiam que você não controla o mundo, mas você pode dominar a resposta que você dá ao mundo, ou seja, como você vai reagir às coisas. Agora, se você está treinado, se você está ansioso, se você está estressado, se você está com raiva, você vai reagir no automático. E normalmente os seus padrões automáticos não são bons. Você só é capaz de reagir com presença quando você de fato está presente no momento. Quando você está 100% presente no agora, você consegue pensar antes de falar. Você consegue pensar antes de agir. Você não é mais a sua ansiedade, você não é mais a sua raiva, você não é mais o seu medo. Essas emoções, elas passam por você, mas você tem consciência delas, você se torna a pessoa que é capaz de observar elas. Quando eu aprendi a ter silêncio na minha vida, e principalmente silêncio na minha mente, eu aprendi a escutar a verdade. A ansiedade tentava gritar uma coisa, o medo tentava gritar outra, a raiva tentava me dominar, mas eu consegui olhar elas chegando em mim, né? Falando figurativamente, porque elas estavam dentro de mim. Eu conseguia perceber elas querendo tomar o governo da minha mente. Eu dizia, não mais, passa, aqui não. Muda. Não é isso que eu falei que eu falo? Muda. Você não governa a minha mente. Quando você está desorientado, desordenado, é muito mais fácil de você cometer erros bobos na sua vida. Quantas coisas você já fez e depois falou, cara, não acredito que eu fiz isso. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fui tão inocente, ou tão bobo, ou tão idiota? Você precisa aprender a parar de fugir. Você precisa aprender a viver no momento presente, a estar de verdade na sua vida e parar de viver no automático. As pessoas pensam que estão atrasadas na vida, ou que estão quebradas, ou que estão sozinhas. Independente disso, de certa forma, poder ser verdade. Sabe o que também é verdade? Você está aqui agora. Só que a maioria dos seus agoras, você não está consciente neles. E aí é difícil mesmo mudar a sua vida. Encara esse vídeo como
uma reflexão, um convite aberto mesmo a praticar meditação diariamente, de manhã e de noite, ou o máximo que você puder. Tem dia que eu faço 4 vezes ao dia, tem dia que eu faço 2, no mínimo 2. Te convido a experimentar coisas novas. Se você nunca meditou, se abre para isso. Isso mudou a minha vida. Acho que um dos melhores, eu não dou conselho para ninguém, eu falo e quem quer pega carona. Uma das melhores coisas que eu vou fazer no meu 2026 é passar mais tempo meditando. Quem quiser pega carona comigo. Nos vemos em outro conteúdo do canal. E se você ficou até aqui, você merece o meu feliz ano novo. Nos vemos em outro conteúdo do canal.